E aí, turma, tudo tranquilo? Na avaliação parcial também será abordado o assunto de gases, tá certo? Então, para estudar gases, primeiro nós temos que estudar o que são as variáveis de estado de um gás. São o seu volume, a pressão e a temperatura. Qualquer valor diferente de volume, de pressão ou temperatura, qualquer valor diferente de uma dessas três variáveis, você modifica o estado de um gás. Então, todo gás ele vai exercer uma certa pressão quando ele estiver ocupando um certo volume e uma certa temperatura. Se você modifica a temperatura, você pode modificar as outras unidades também, tá bom? Os gases, o estado gasoso, ele é caracterizado pelo movimento constante e desordenado das partículas do gás, sejam elas moléculas, como uma molécula de gás carbônico, por exemplo, ou átomos individuais, como os gases novos, tá certo? Como essas moléculas estão em movimento constante, quanto maior a temperatura, maior a energia cinética e maior a velocidade dessas moléculas. No estado gasoso, considera-se que não há atração entre essas partículas, diferente do que acontece no estado sólido e no estado líquido. Tá bom? Não há atração porque a distância entre essas moléculas é muito grande. E mesmo quando essas moléculas se chocam, os choques são chamados de elásticos, o que faz com que as moléculas não diminuem sua velocidade. Então, os choques, embora aconteçam, por ser um choque elástico, a energia é conservada. Então, as moléculas do gás movimentam-se em linha reta até que se choquem com outra molécula, com a parede do recipiente, e assim mudem de direção. Quando a gente fala das variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, existem leis que estudam como uma dessas variáveis se comporta quando você modifica outras, tá certo? Então nós temos aqui a primeira transformação gasosa, que é a transformação isotérmica. É uma transformação que acontece quando você mantém a temperatura do gás constante. Então a pressão de um gás sempre vai ser decorrente das colisões das moléculas desse gás com as paredes do recipiente. Então, se eu for perguntar para você o que é pressão de um gás, você pode explicar como sendo o número de choques que essas moléculas do gás realizam com a parede do recipiente, tá certo? Então, quanto menor o volume de um gás, maior o número de colisões dessas moléculas com as paredes do recipiente. Analisando essas duas gravuras, vamos considerar que o sistema é fechado, você tem a mesma quantidade de moléculas aqui dentro. Essa quantidade de moléculas está no volume de 1000 ml, ou seja, em 1 litro, e a mesma quantidade agora passa a estar no volume de 500 ml. Ora, o número de choques em 1 litro é menor do que o número de choques em meio litro. Quanto menor o volume, mais chances essas moléculas têm de se chocar com a parede do recipiente. Então, quanto menor o volume, maior a pressão. Como eu mantive a temperatura constante, isso aqui é chamada de transformação isotérmica. Então, sempre que eu aumentar a pressão, eu vou diminuir o volume do gás, tá certo? Você pode definir a transformação isotérmica da seguinte forma: em um sistema fechado, você não pode perder matéria, né? Em um sistema fechado, com temperatura constante, verifica-se que determinada massa de um gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. O que significa dizer que o volume é inversamente proporcional à sua pressão? Quer dizer que o aumento da pressão provoca uma diminuição do volume. Então, grandezas inversamente proporcionais são aquelas em que o aumento de uma leva a uma diminuição da outra. Nesse caso, quanto maior a pressão, menor o volume, tá certo? Aqui nós temos um gráfico chamado de isoterma. Qualquer ponto acima dessa linha, em cima dessa linha vermelha aqui, está na mesma temperatura, tá certo? Então, observa-se que a pressão de 1 atm, o volume ocupado por esse gás é 8. Esses dados são dados hipotéticos. Então, quando você tem a pressão de 1 atm, o volume ocupado pelo aquele gás é de 8 litros. Quando você dobra a pressão para 2 atms, o volume diminui para 4. Quando você aumenta para 4 a pressão, o volume diminui para 2. Quando a pressão passa a ser 8, o volume passa a ser 1. Então, o aumento da pressão leva a uma diminuição do volume. Então, são grandezas inversamente proporcionais, tá certo? Se você observar, se eu multiplicar aqui, a pressão 1 vezes o volume 1, 1 vezes 8, 8.
Se você pegar aqui o último valor, 8 vezes 1, 8. Se você pegar a segunda série de valores, 2 vezes 4, 8. 4 vezes 2, 8. Não importa se você está no início, no meio ou no final. O produto da pressão vezes o volume vai dar sempre o mesmo valor. Isso gera essa fórmula. A pressão inicial vezes o volume inicial, por exemplo, 1 vezes 8, vai ser igual à pressão final vezes o volume final. Por exemplo, 2 vezes 4. 1 vezes 8 é igual a 2 vezes 4. Então, aqui você relaciona pressão e volume, que são grandezas inversamente proporcionais, mantendo a temperatura constante. Uma questão como essa, como é que é resolvida? Uma amostra de um gás está armazenada em um cilindro com volume de 60 litros e pressão de 150 atm. Considerando a temperatura constante, qual o volume ocupado pelo gás oxigênio sob pressão de 10 atm? Primeiro passo para resolver uma questão como essa é anotar os dados, tá certo? Você tem estado 1, estado inicial, você dá o nome da melhor forma possível. Quando eu chamei de estado 1, você pode chamar de estado inicial. No estado inicial, o volume ocupado pelo gás era de 60 litros. A pressão desse gás, 150 atm. E a temperatura? A temperatura diz que é constante. Como ele não deu nenhum valor, eu vou anotar aqui a palavra constante. Então ele disse que esse gás vai passar por uma mudança. A pressão vai sair dos 150 atm e vai para 10 atm. Olha, vai diminuir a pressão. Se diminuir a pressão, o que acontece com o volume? Bem, como são grandezas inversamente proporcionais, é de se esperar que uma diminuição da pressão eleva o volume do gás. A gente vai provar isso fazendo o cálculo utilizando a fórmula da transformação isotérmica, tá certo? Pressão inicial vezes o volume inicial vai ser igual a pressão final vezes o volume final. Eu estou relacionando apenas pressão e volume, uma vez que a temperatura, tanto inicial como final, são constantes, tá certo? A pressão inicial, 150 vezes 60, vezes o volume, vai ser igual a 10 vezes F. Fazendo a multiplicaçãozinha rápida aqui, 10 vezes o volume final igual a 9.000, 9.000 dividido por 10, volume final igual a 900 litros. Observe que a pressão foi diminuída drasticamente, eram 150 atm, foi para 10 atm. Quando diminui a pressão, aumenta o volume salta de 60 litros para 900 litros. Grandezas inversamente proporcionais, tá certo? É comum também encontrarmos questões de provas que mostram esses dados em cima de um gráfico. Quando você tem um gráfico curvado, esse gráfico é chamado de isoterma, igual temperatura. Então, qualquer ponto assim em cima dessa linha está na mesma temperatura. Quanto mais alta a linha, maior a temperatura. Então, aqui a temperatura menor, a mais baixa, é a temperatura na linha 1, a temperatura 2 é a intermediária, a temperatura mais alta é a da linha 3. Então, qualquer ponto em cima dessa linha está na mesma temperatura. Se eu analisar esse ponto aqui, a linha de temperatura que eu chamei de 2, ele tem um volume e tem uma pressão. Quanto maior a temperatura, mais a isoterma se afasta da origem. O que é isoterma mesmo é essa linha que aparece aqui no gráfico. Tá bom? Nós vimos agora há pouco a transformação isotérmica, que era aquela em que mantinha a temperatura constante. Essa mudança agora, ele vai afetar justamente a temperatura e vai avaliar como é que o volume se relaciona com a temperatura, mantendo a pressão constante. É o que nós chamamos de transformação isobárica, igual pressão. O aumento da temperatura aumenta a velocidade das moléculas. Quanto maior a quantidade de energia que as moléculas recebem, maior é essa velocidade. Então, aumenta-se a energia cinética, a energia associada ao movimento. Então, quanto maior a temperatura, maior a energia cinética, e quanto maior a energia cinética, maior o volume ocupado pelo gás. Então, as moléculas do gás, ao receberem essa energia, se movimentam mais rápidas e expandem, aumentam de volume. Então, aqui você tem um recipiente que a temperatura de 300 kelvins, esse gás ocupava 120 ml de volume. O que aconteceu dessa situação 1 para a situação 2? A temperatura que era 300 kelvins dobrou para 600. Uma vez que você dobra a temperatura, dobra-se o volume, porque as moléculas se movimentam mais, e isso faz com que elas se afastem e ocupem um volume maior. Para a pressão se manter constante, deve-se notar que essa parede acima, essa tampa, ela é móvel.
Porque se ela não permitisse essa subida e essa descida, se não fosse móvel, você aumentaria a pressão. Então, para a pressão manter-se constante, essa tampa, esse êmbolo tem que ser móvel, tá certo? Igual uma bexiga. Uma bexiga, você pode considerar que as paredes são móveis e você aquecendo ela aumenta de volume, você resfriando, ela diminui de volume. A definição da transformação isobárica é a seguinte: em um sistema sob pressão constante, verifica-se que o volume ocupado por uma determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Em outras palavras, se o volume é diretamente proporcional à temperatura, o aumento da temperatura leva a um aumento de volume, tá certo? Então você tem aqui o estado 1 e o estado 2. Se a pressão é a mesma, se a pressão é constante, esse aumento de volume deve-se a um aumento de temperatura. Então, o estado 2 tem um volume maior porque a temperatura também é maior. Então, quanto maior a temperatura, maior o volume, considerando a pressão constante, certo? Você pega, se você coloca uma bexiga dessas de festa de aniversário, coloca na boca de uma garrafa, e essa garrafa se coloca na água quente, as moléculas do gás, ao receber essa energia térmica, se movimentam mais e expandem a bexiga, aumenta o volume. Então, quanto maior a temperatura, na água quente, maior o volume. Esse mesmo sistema, se você coloca na água fria, se você diminui a temperatura, você diminui a agitação das moléculas e esse balão murcha. Quanto maior a temperatura, maior o volume. Quanto menor a temperatura, menor o volume. Porque a maior temperatura promove uma maior agitação das partículas, enquanto que a menor temperatura diminui essa agitação. Então, observando esses dados hipotéticos, observa-se o seguinte: quando você vai aumentando a temperatura, aumenta-se também o volume, grandezas diretamente proporcionais. O volume é diretamente proporcional à temperatura, quando a temperatura duplica, o volume também duplica. E olha só que interessante. Se você divide aqui o volume pela temperatura, 2 dividido por 1, 2. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 8 dividido por 4, 2. Sempre que eu pego o volume e divido pela temperatura, o valor dá 2. Então, quer dizer que se eu tenho uma situação inicial, vamos dizer, 1 dividido por 0,5, 2, vai ser igual ao volume final dividido pela temperatura final, 8 dividido por 4. Então, sempre que eu tenho uma transformação isobárica, em que a pressão é constante, você pode associar com essa fórmula. Volume dividido pela temperatura inicial vai ser igual ao volume dividido pela temperatura final. Ou V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, V3 sobre T3 e assim vai, tá bom? Os gráficos que mostram transformação isobárica, por serem um gráfico de grandezas diretamente proporcionais, são crescentes. Uma vez que você aumenta a temperatura, aumenta-se o volume. Se a temperatura aumenta 2 vezes, o volume aumenta 2 vezes. Se a temperatura aumenta 4 vezes, o volume aumenta 4 vezes. Uma questão como essa: um balão contém gás oxigênio mantido sob pressão constante. Quando ele fala que a pressão é constante, ele está enfatizando que você vai ter uma transformação isobárica. Tem um volume igual a 10 litros a 27 graus Celsius. Se o volume for dobrado, podemos afirmar que... Gente, essa questão tem que ter cuidado com ela. Observe o seguinte: nós temos os dados: 10 litros, volume. Temperatura, 27 graus Celsius. Se o volume for dobrado, como são grandezas diretamente proporcionais, a temperatura também vai dobrar. Isso é óbvio. Então, se você dobra o volume de 10 para 20, a temperatura vai dobrar. Só que o detalhe é o seguinte: a temperatura aqui está em 27 graus Celsius. No estudo dos gases, qualquer questão que você vá fazer um cálculo com temperatura, você não vai utilizar a temperatura Celsius. Professor, a questão está me dando a temperatura Celsius, mas você tem que utilizar a escala Kelvin. Então, não vamos errar isso na prova, tudo bem? Qualquer temperatura, se a questão lhe deu uma temperatura em Celsius, você vai ter que converter essa temperatura em Celsius para a escala Kelvin. Como é que eu transformo a temperatura em Celsius para a escala Kelvin? Simples, você tem que memorizar, aprender esse valor, 273.
qualquer valor Celsius somando com 273, você chega no valor em Kelvin. Então você tem aqui, vamos provar o que acontece nesse sistema. Você tem o volume inicial de 10 litros e a temperatura inicial de 27 graus Celsius. Ora, 27 graus Celsius, somando com 273, a temperatura inicial é de 300 Kelvin. Então eu vou substituir, ó. Volume inicial 10 dividido por 300 vai ser igual ao volume final 20. Onde é que tem esse 20 na questão? Ele diz assim, se o volume for dobrado, então se o volume passar de 10 para 20, como é que fica a nova temperatura do sistema? Fazendo uma regra de 3, uma multiplicação aqui meios por extremos, você vem 10F, 20 vezes 300, 6.000. A temperatura final, 600 Kelvin. Então, observe que a temperatura inicial era 300, a temperatura final é 600. Então, a temperatura em Celsius dobra, risca Celsius. Você não vai trabalhar com temperatura em Celsius, vai trabalhar com temperatura em Kelvin. Se o volume aumentou, a temperatura também tem que aumentar e não diminuir. Então, a resposta correta é o item B. Se o volume dobrou, a temperatura também dobrou. A temperatura em qual escala? Sempre na escala Kelvin. Tudo bem? Então, no estudo dos gases, utiliza-se a escala Kelvin. Como volume e temperatura são diretamente proporcionais, ao dobrar o volume de 10 para 20, aumenta-se a temperatura de 300 Kelvin para 600 Kelvin. A transformação isovolumétrica é aquela que acontece em recipientes em que não permite variação de volume, ou seja, o volume é constante. Muitas questões também vêm com esse nome, com esse sinônimo, transformação isovolumétrica ou isocórica. São transformações que acontecem em volume constante. E por definição, em um sistema fechado, em que o volume é mantido constante, verifica-se que a pressão exercida por uma determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Imagine um botijão de gás em que as paredes são rígidas. Quando você aquece um botijão de gás, você aumenta a energia cinética das moléculas dentro desse botijão. Quanto maior a energia cinética, maior os choques dessas moléculas. Energia cinética é a energia do movimento. Então, quanto maior o movimento, maior o número de choques com as paredes do recipiente, o que aumenta a pressão. Tudo bem? Então, em um sistema em que o volume é fixo, você não vai modificar o volume, quanto maior a temperatura, maior a pressão. Grandezas diretamente proporcionais, tá certo? Então, se você pega a pressão dividido pela temperatura, 2 dividido por 6, 8 dividido por 4, 8 dividido 2 dividido por 6, 4 dividido por 12 ou 8 dividido por 24, o valor é sempre o mesmo. Então, a pressão inicial dividido pela temperatura inicial vai ser matematicamente igual à pressão final dividido pela temperatura final. Essa lei aqui é o que nós chamamos de transformação isovolumétrica. E aqui é um dado apenas para demonstrar. Você tem aqui um gás a 0 graus Celsius, tendo a seguinte pressão, 1 atm. Se você aumenta a temperatura de 0 graus Celsius para 20 graus Celsius, você aumenta a agitação das moléculas. As moléculas mais agitadas chocam-se mais com as paredes do recipiente, o que aumenta a pressão. Então, aumentou a temperatura, aumentou a agitação das moléculas, aumentou a pressão. Tá certo? Esse exemplo aqui. Um recipiente fechado de volume V contém uma massa de gás a 27 graus Celsius, exercendo uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. Após aquecimento, verifica-se que o novo valor da pressão é de 2 atm. Supondo desprezível a variação do volume, a nova temperatura em Celsius do sistema será quanto? Alguns dados interessantes. Você tem aqui dois estados. Mas o que é um estado de um gás? Um estado você caracteriza um estado pelo valor de volume, pressão e temperatura. Ele diz que tem um volume V, ele não diz quanto é esse volume, ele só diz que o volume é V. O volume inicial é V, a pressão inicial é de 760 milímetros de mercúrio e a temperatura é de 20 graus Celsius. E ele vai modificar esse gás por aquecimento. Se ele vai modificar por aquecimento, a temperatura vai aumentar. Para quanto? Não sei, vamos calcular. Então, após aquecimento, verifica-se que o novo valor de pressão é de 2 atm. Supondo desprezível variação de volume, qual será a nova temperatura? Aqui nós temos que tomar cuidado com alguns detalhes. Primeiro,
Olha essa unidade de pressão aqui, 760 milímetros de mercúrio, e aqui é 2 atm. Gente, nós podemos trabalhar com qualquer uma das duas unidades, ou milímetros de mercúrio ou atm, contanto que sejam iguais. Ou você transforma tudo em atm, ou transforma tudo em milímetros de mercúrio. Não dá para trabalhar em unidades diferentes. E como é que eu transformo de um para outro? Anotem esse dado. É, 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. Então, em cima desse dado, você pode fazer uma regra de 3 e calcular e transformar milímetros de mercúrio para atm ou vice-versa, certo? Então, se aqui ele está dizendo que tem 760 milímetros de mercúrio, então ele tem 1 atm. A pressão inicial é 1 atm. Eu posso utilizar 27 graus Celsius na minha fórmula? Nunca. Nunca se trabalha com temperatura em Celsius. Mas, professor, a questão está pedindo a resposta em graus Celsius. Sim, a questão lhe deu uma temperatura em graus Celsius, a questão lhe pede uma resposta em graus Celsius. Você vai trabalhar em graus Celsius? Não. Você sempre trabalha com a temperatura na escala Kelvin. Como é que eu transformo de Celsius para Kelvin? Soma-se com 273. 27 mais 273, 300. Substitui pressão inicial 1 atm, os 760 milímetros de mercúrio, temperatura inicial 300 Kelvin, que são os 27 graus Celsius. A pressão saiu de 1 para 2, então a temperatura sai de 300 para TF, substituindo aí 600. Como são grandezas diretamente proporcionais, ao duplicar o valor da pressão, duplica-se o valor da temperatura, na escala Kelvin sempre, tá bom? Mas a questão é de que a resposta em Celsius. Como é que eu como é que eu saio da escala Kelvin e chego na resposta em Celsius? Eu faço o contrário do que eu fiz aqui. Se eu quero Celsius para chegar em Kelvin, eu somo com 273. E se eu estou em Kelvin e quero chegar em Celsius, eu diminuo, eu subtraio 273. Então, 600 menos 273, a resposta em graus Celsius é de 327. Um detalhe que você deve ficar atento é o seguinte: a transformação isocórica ou isovolumétrica ocorre em recipientes com volume constante. No dia a dia, nós temos vários exemplos de recipientes que têm volume constante. As paredes são fixas, tá certo? A pressão exercida pelo gás, nós vimos que ela é diretamente proporcional à temperatura. Se eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão. Por isso que todas essas embalagens que contêm gás, se você for ler o rótulo, tem a seguinte mensagem: não expor a chama, não expor ao calor, não aquecer. Porque esse aumento de temperatura provoca um aumento da energia cinética das moléculas, o que aumenta a pressão. E pode acontecer até o rompimento, a explosão desses recipientes. Ah, professor, mas a embalagem está vazia. Não, a embalagem não está vazia. Quando um recipiente desses de desodorante, antitranspirante, deixa de expelir, não é porque ela ficou vazia, é porque a pressão interna, que era maior e expeliu o gás, quando esse gás saiu, e a pressão interna ficou igual à pressão externa, deixou de sair. Está vazio? Não, tem gás, mas o gás na mesma pressão que a pressão externa. Quando você aquece, você aumenta a pressão externa. Se você aquecer, a pressão interna, perdão. Se você aquecer muito, pode acontecer do gás que ainda está aqui dentro aumentar tanto a pressão de romper o frasco e causar uma explosão. Moral da história: mesmo as embalagens estando o que nós chamamos de vazia, elas não estão vazias. Elas contêm gás a uma pressão que é igual à pressão externa, por isso que não sai mais. Mas se você aquece, você vai aumentar a pressão e pode acontecer uma explosão. Você pegando aquelas três equações, a pressão da transformação isotérmica, a pressão inicial vezes o volume final, igual a pressão final vezes o volume final, e as outras duas transformações, você pode unir em uma só fórmula, que eu chamo de equação geral dos gases. Turma, para ser bem sincero, se você aprender essa fórmula aqui, pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial igual a final, pressão final, volume final, temperatura final, você aprendendo essa fórmula, você responde qualquer questão de transformações gasosas. Professor,
E se a temperatura for constante? Aí você não usa o termo de temperatura. Se o volume for constante, você não usa o termo de volume, só vai usar pressão e temperatura. E se a pressão for constante, você só vai usar volume e temperatura. Então, aprendendo essa fórmula aqui, você responde qualquer questão, seja ela isotérmica, isobárica ou isovolumétrica. Vamos responder um exemplo. Antes de responder um exemplo, fiquem atentos quanto a isso aqui. Ó. Pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumento a pressão, diminui o volume. Pressão e temperatura já são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão. Temperatura e volume também são grandezas diretamente proporcionais. O aumento da temperatura acarreta no aumento de volume. É importante que vocês tenham essa noção do que são grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais envolvendo as variáveis de estado de um gás, tá certo? Esse exemplo aqui, vamos dar uma olhadinha nele. Mediu-se a temperatura de 20 litros de um gás, volume, né, de hidrogênio, e o valor encontrado foi 27 graus Celsius, a 760 milímetros de mercúrio. O novo volume desse gás, a 87 graus Celsius e 600 milímetros de mercúrio de pressão, será de... Até então, nós tínhamos respondido questões em que ou ele dizia que a temperatura era constante, ou que o volume não variava, ou que a pressão era desprezível, inconstante, etc. Mas aqui não. Ele está variando a temperatura, ele está variando a pressão e vai variar o volume. Então, você tem o estado 1, com 20 litros, o volume sendo 20 litros, a pressão 700 milímetros de mercúrio e a temperatura 27 graus Celsius. Já o estado 2, ele diminui um pouco a pressão e aumenta a temperatura para 87 graus Celsius. Então, ele modificou essas duas variáveis e quer saber qual vai ser o novo valor de volume. Tá certo? Só lembrando, mesmo as temperaturas aqui, tanto a inicial como a final, sendo mostradas na escala Celsius, qualquer temperatura para o estudo dos gases tem que ser na escala Kelvin. Soma-se com 273, você tem os valores 300 e 360. Como você vai variar vai modificar as três variáveis de estado, você usa a equação geral dos gases. Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, igual a pressão final vezes volume final, dividido pela temperatura final. Aqui é só aplicação de fórmula, né? 700 vezes 20, 700 vezes 20 sobre 300, que é a temperatura, igual a 600 vezes o volume inicial, volume final, dividido por 60. Professor, o senhor falou antes que 1 atm é igual a 760 milímetros de mercúrio. Eu posso trabalhar com ATM? Pode, mas nesse caso não é importante. Você tem que trabalhar com a mesma unidade. Então, se a pressão inicial e a pressão final já estão na mesma unidade, que no caso é milímetros de mercúrio, você pode trabalhar sem nenhum problema. Aqui é só matemática. Eu vou cortar uns zeros aqui para facilitar o meu cálculo, mas é só matemática pura, né? Então, respondendo essa equação, você chega no volume final de 28 litros. O que a gente observa? O volume inicial era 20, a 700 milímetros de mercúrio a 27 graus Celsius. Ele aumentou a temperatura, o que aumenta o volume, mas ao mesmo tempo ele diminuiu a pressão, o que diminui o volume. Mas o aumento da temperatura foi bem mais expressivo do que a diminuição da pressão. Então o volume aumenta de 20 para 28 litros, tá bom? Outra equação que nós vamos trabalhar nessa avaliação parcial é a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron, além de relacionar pressão, volume e temperatura, ele vai associar a quantidade de matéria. Olha aí, turma, mais uma vez, a quantidade de matéria aparecendo aí, ou seja, o número de mols. Como é que se chega nessa equação de Clapeyron? Não é o foco da nossa aula, mas só para lembrar. A gente viu nos dados que a gente analisou anteriormente que quando eu divido pressão pela temperatura, o valor é constante. Quando eu multiplico pressão vezes volume, o valor é constante. Então, no estudo dos gases, essa constante recebe a designação R. Então, a pressão vezes o volume dividido pela temperatura recebe a designação de R. Se eu falar de 1 mol de gás, é 1 R. Se eu falar para 2 mols de gás, vai ser 2 vezes esse valor. Se for 3 mols de gás, 3 vezes esse valor. Então,
De forma geral, se eu tenho N mols, um número qualquer de mols de um gás, esse pressão vezes o volume sobre a temperatura vai ser aquele N mols vezes o R. Fazendo a regra de 3 aqui, se chega nessa equação. Professor, o senhor vai cobrar isso na prova? Não, eu só vou cobrar a aplicação dessa forma. Então, a equação de Clapeyron é essa. Pressão vezes volume vai ser igual ao número de mols vezes R, que é a constante universal dos gases, vezes T. O que é esse N mesmo? Número de mols. E só lembrando, o número de mols é a massa sempre em gramas, dividido pela massa molar. Então, nesse estudo, nessa parte do estudo dos gases, além da pressão e do volume, nós vamos ter que nos preocupar com a quantidade de matéria, ou seja, com o número de mols, tá certo? Não é difícil, turma, nós devemos só apenas ficar um pouco mais atento nas questões. Esse exemplo aqui, ó. Qual é o volume ocupado por 48 gramas de metano a temperatura de 27 graus Celsius e 1,64 atm de pressão? Ele só te deu um valor de temperatura, ele só te deu um valor de pressão. Quando eu vou usar a equação geral dos gases? Não. Aquelas equações anteriormente que nós vimos, isotérmica, isocórica, isovolumétrica, ou tinham dois valores de temperatura, dois valores de pressão, dois valores de volume. Aqui não, é só um valor apenas de temperatura, apenas um valor de pressão. Então não são variações de estado, você vai ter que utilizar a equação de Clapeyron, tá certo? Vamos anotar aqui os dados. Ele quer saber o volume, não é variação de volume, ele quer saber o volume ocupado por um gás que tem essa pressão, 1,64 atm, essa massa, 48 gramas, e essa temperatura, 27 graus Celsius. Só lembrando, qualquer temperatura para o estudo dos gases tem que ser na escala Kelvin, tá bom? A equação de Clapeyron diz que pressão vezes o volume igual a nRT. Pressão, nós sabemos quanto é a pressão, 1,64. Volume é o que nós vamos procurar. Esse N é o número de mols. Professor, a questão não deu o número de mols. Não deu, mas a gente pode calcular. O que é esse R mesmo? R é a constante universal dos gases. A questão vai oferecer para você a constante universal dos gases. Para esse nosso cálculo, nós vamos utilizar esse valor de constante. 0,082 atm vezes litros dividido por mol Kelvin. Não se assustem com a unidade da constante. Fiquem atentos ao valor da constante, 0,082. Tudo bem? Como é que a gente calcula o número de mols mesmo? Só lembrando, o número de mols é a massa dividido pela massa molar. A questão diz que nós temos 48 gramas de metano, então a minha massa é 48 gramas. A massa molar do metano foi dada aqui na questão, 16 gramas por mol. Então, se eu tenho massa dividido pela massa molar, eu encontro 3 mols. Posso pegar esses 3 mols e colocar diretamente aqui na fórmula. Quanto é a pressão? 1,64 vezes o volume, vai ser igual ao número de mols, que nós acabamos de calcular, que é 3, vezes R, a constante, 0,082, vezes 300. Multiplicando esses três valores aqui, você chega a 73,8. Então, 73,8 dividido por 1,64 chega no volume de 45 litros. Professor, quando é que eu vou usar essa equação aqui de Clapeyron, PV igual a nRT, e quando é que eu vou utilizar aquela P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2? A resposta é simples. Se você tiver apenas um único valor de pressão, volume e temperatura, um único valor, você vai ter que utilizar a equação de Clapeyron. Agora, se você tem variação de pressão 1, pressão 2, volume 1, volume 2, temperatura 1, temperatura 2, aí você tem que utilizar a equação geral dos gases, tudo bem? Então, tem variação, pressão, volume e temperatura, equação geral dos gases. Não tem variação, é apenas um único valor e envolve massa. Muitas dessas questões que envolvem a equação de Clapeyron tem massa logo de cara na questão. Ou gramas, massa, ou mols diretamente. Então, envolveu mols, massa, envolveu apenas um único valor de pressão e volume, você vai utilizar a equação de Clapeyron, tá bom? A gente pode até substituir, se você observar, na equação de Clapeyron, aqui nós temos o N, que é o número de mols. E o número de mols, quimicamente falando, a gente pode definir como a massa dividida pela massa molar.
Então, tem questões que respondem substituindo esse N pela fórmula da massa molar. Massa dividido pela massa molar. Fica à vontade. Ou você faz dessa forma, ou você faz utilizando PV igual a nRT, calcula o número de mols fora a parte, joga na fórmula e calcula ou o volume ou a pressão que está sendo cobrado. Tudo bem? É isso, turminha. Bons estudos.